Isaías capítulo de número 43, está escrito assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, e nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Quem crê nesse texto, dê um grito de glória a Deus bem alto. Eu peço ao sonoplasta para me dar um pouco mais de som aqui, por gentileza. Peço a você que pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado deve ter alguém, isso. Agora aperte a mão dessa criatura com carinho, até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho. Está com defeito de fabricação, não é? Feche seus olhos por um momento. Sonoplasta, eu estou esperando o som chegar aqui. Feche os olhos. Pai, eu te louvo, eu te glorifico, porque há muito tempo eu não vi uma multidão tão empolgada como essa. E eu acredito que o céu será o limite nessa noite. Senhor, antes que eu comece a ministrar a sua palavra, eu peço que o Senhor cerque este lugar com a sua presença. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós esta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: quem pode dar a Jesus uma linda salva de palmas? E junto com elas um grito de glória a Deus. Graças a Deus. Eu peço a sua atenção, prometo que não vou demorar. Eu sirvo a Jesus desde criança. E desde criança eu tenho estado em diversos cultos. E eu tenho notado que o culto mais difícil para se fazer um culto é um culto como esse aqui. Pergunte por quê. Só falo se todo mundo perguntar. Porque nós estamos num ambiente que não é o nosso. O nosso ambiente é a igreja. Seja aquela linda catedral, ou seja aquela pequenina igreja feita de madeira. Aquele lugar é o nosso lugar. Por quê, pastor? Porque aquele lugar é regado à oração. Naquele lugar nós temos jejuns, sacrifícios, pessoas que entram ali dentro em busca da presença de Deus. Aquele lugar é cercado pelos anjos. E aí nós resolvemos sair de dentro da nossa igreja e vimos para um lugar como esse, a céu aberto. E aí você vai olhar à sua esquerda e à sua direita, você vai ver camelôs vendendo coisas, você vai ver pessoas comendo coisas, você vai ver pessoas batendo papo, rindo, pulando, e não é na presença de Deus, gritando, e não é para Ele. E aí esse ambiente deixa de se tornar um ambiente santo, se torna numa arena, numa guerra. Eu estava sentado ali atrás ouvindo o governador e eu fechei os olhos em oração. E eu não sei se você acredita no que eu vou falar, também eu não estou me importando se você acredita ou não. Eu comecei a orar e eu comecei a ouvir barulho de espadas aqui em cima. Anjos e demônios degladiando. E eu perguntei: Senhor, de quem será a vitória? E o Senhor disse: vai depender daquele que o exército está sendo esperado. Se você veio aqui apenas para pular e gritar, esse não é o momento, porque é o momento da palavra. Depois você pode virar até canguru aqui dentro. Depois pode gritar o nome de quem você quiser. Mas enquanto eu estiver pregando, eu peço que você adore a Jesus na beleza da santidade dele.
Com todo respeito, eu fico com vergonha quando eu vejo o nosso povo, que se diz povo de Deus, crentes em Jesus, que falam que vão morar no céu, e vem para um ambiente como esse e age como se fosse um ímpio. Se fosse cantor sertanejo aqui, eu entenderia. Se fosse um cantor internacional, se fosse a Shakira, eu entenderia você ficar gritando o nome dela. Mas isso aqui é um culto de adoração a Deus. Aí depois, quando dá um problema na vida do cantor e do pregador, aí todo mundo fala, tá vendo? Não era crente. Você é o culpado. Porque você transforma um homem ou uma mulher em um ídolo. E aqui não há espaço para dois deuses. Só há um Deus entre nós. E o seu nome é Yeshua. Yeshua está aqui. E se alguém crê nisso, agora não dá um grito, não dá um berro de glória a Deus, por favor. Agora levante a mão direita para o céu, dedo de profeta assim, dedo de profeta, dedo indicador, e toca no ombro da pessoa, toca aqui no canto, na ilharga, faz ela prestar atenção em você, diga, você está ouvindo? Diga, Deus pode mudar a sua história aqui, mas tudo depende de você. Quem entendeu, diga, eu entendi. Agora uma salva de palmas a Jesus. E eu acho que agora eu posso pregar. Eu dou os parabéns ao pessoal que está lá na galeria. Vocês estão mais longe do que nós e vocês estão aí com a mão estendida, orando. Deus abençoe vocês. Tá? Vocês estão num lugar estratégico, então vocês nos cubram com oração aqui. Roberto, obrigado, filho. Eu te peço que mude a música. Escute, o texto que eu li no livro do profeta Isaías mudou a minha vida. Olhe para mim. Você está olhando para um homem simples, que veio de uma família simples. Eu morava com 12 pessoas, não duas, 12. 12 pessoas em 2 cômodos. A minha mãe faleceu ano passado, sem saber ler nem escrever. Eu venho de uma situação abaixo da linha da pobreza. E todas as pessoas que me viam quando eu era garoto, diziam que eu seria um trombadinha. Diziam que eu seria um bandido. A palavra deles foi tão violenta contra mim que parece que virou uma profecia. Com 12 anos de idade, eu cheirava cocaína, como você respira oxigênio. A minha vida não tinha prospecção nenhuma. Eu não tenho nome de pai no meu documento. Meu documento de nascimento, eu só tenho o nome da minha mãe. Eu sou de uma época que o governo não obrigava pais a reconhecerem filhos. Então o meu nome, quando eu era garoto, era horrível. Me chamavam de bastardo. Eu tinha todos os motivos do mundo para terminar a minha vida em desgraça. Mas um dia, eu entrei num culto como esse. Não era tão grande. Na verdade, era uma igrejinha muito pequena. Eu sentei do lado de um rapaz que eu fiquei com medo dele durante o culto, porque ele dava uns socos no ar, ele gritava umas coisas que eu não entendia. Eu cheguei no culto, sentei perto dele. Quando o culto terminou, eu já estava longe dele, porque eu achei que ele estava ficando esquisito. No término do culto, eu perguntei assim para ele: a sua mãe é dona de uma floricultura? E ele falou: por quê? Eu disse: você passou a reunião inteira falando samambaia, samambaia, samambaia. Aí ele abriu um sorriso desdentado para mim. Ele só tinha 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante. Ele olhou para mim e disse assim: não é samambaia não, é língua de anjo. Quando ele falou língua de anjo, eu disse: isso aí é loucura. Ele disse: não, isso é Bíblia. E eu disse: onde é que está escrito? E ele me falou: Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E foi o primeiro texto que eu li dentro de uma igreja evangélica. Eu abri a Bíblia dele, porque ele não sabia ler nem escrever, e como eu vim do catolicismo, eu sabia um pouquinho, conhecia um pouquinho da Bíblia. Eu abri em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e aquela palavra moveu meu coração. E lá estava escrito assim: estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som, como de um vento forte e impetuoso, e encheu a casa onde estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Essa história e essa palavra entrou na minha mente e no meu coração, e me transformou no homem que eu sou hoje. Então preste atenção, uma reunião como essa não é um mero ajuntamento de homens e mulheres. É um momento que pode mudar a sua vida de verdade. Eu creio no mundo espiritual. Eu creio que Deus ainda é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. E eu não preciso que todos vocês acreditem. Eu só preciso que pelo menos 100 entre vocês
estejam comigo em oração nesse momento, estejam intercedendo, porque eu tenho certeza numa grande vitória aqui nessa noite. Será que eu tenho pelo menos 100 pessoas aqui para ficarem intercedendo por mim? Ótimo, então vem comigo. Isaías 43, Deus está falando com o profeta Isaías, dizendo: Isaías, eu tenho um povo, não são 2, nem 3, nem 4, eu tenho um povo. Só que o meu povo é dividido em 2 grupos. Parte do meu povo é feita de gente normal, parte do meu povo é feita de gente maluca. E aí, Senhor? E aí, Isaías? Para os normais, eu só posso falar coisas normais, coisas que ele não tem que fazer um exercício mental para entender. Mas parte do meu povo, eu posso falar coisas extraordinárias, porque eles são capazes de acreditar. Parte do meu povo é feita de gente comum e simples. E para os simples, eu posso dizer assim: se passares pelas águas, elas não te afogam. Mas para os loucos, eu posso falar assim: se passares pelo fogo, o fogo não pode te queimar. O dia que eu entendi isso, eu fiquei completamente perplexo. Olha que eu entendi: que Deus não é como o homem. Eu, por exemplo, tenho dificuldade em lidar com um culto onde as pessoas, metade presta atenção e a outra metade não presta, porque eu sou um ser humano, mas Deus não. Deus sabe separar os 2 grupos de pessoas que vieram aqui para esta festa nessa noite. Ele sabe que aqui dentro tem 2 grupos, os normais e os loucos. Para os normais, Deus preparou um culto normal. O que é o culto normal? Vieram aqui para pular, gritar, aplaudir. Então esses vão ter um culto normal. Mas aqueles loucos que vieram para cá em busca de algo que o dinheiro não pode comprar, algo que a mão não pode tocar, algo que os olhos ainda não viram, algo que os ouvidos ainda não ouviram, para esses eu te peço, aperte os cintos, porque nós vamos decolar aqui nesse lugar. Pastor, por que para o normal Deus diz: se passares pelas águas, elas não te afogam? Quer ver o exemplo? Quem aqui já quase se afogou na vida? Levante a mão para eu ver. Olha aí, quem não levantou a mão deve ser daquela Assembleia de Deus que não pode ir na piscina, na praia. Ô Bocó, tem vezes que a gente afoga tomando um copo d'água, tá bom? A água entra por onde não devia, e se a gente não tem o nariz, a gente morria. Então, vou perguntar de novo: quem já quase se afogou aqui? Então veja só, esta promessa já se cumpriu na sua vida, que você está vivo. Você quase se afogou e está vivo. É a maneira de Deus dizer. Para algumas pessoas, eu falo uma coisa muito simples, uma coisa que elas entendem assim instantaneamente. Vou dar um exemplo. Você está no culto e o pastor Iaci, lá da Assembleia de Deus, está pregando, e de repente ele diz assim: hoje, quando este culto terminar, ninguém voltará sozinho para casa, voltarão escoltado pelos anjos, porque está escrito: o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra do mal. Percebeu que algumas pessoas gritaram? Essas estão ligadas comigo e perceberam o que eu falei. Às vezes você está no culto e o pastor diz assim: olha, esse ano Deus tem uma surpresa para você. Você pode ter começado o ano sozinho na igreja, mas quando este ano terminar, na passagem do ano, você vai estar sentado ao redor de uma mesa farta, você e sua família, e a sua família salva, porque está escrito: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Veja só, porque todos ou a maioria deram glória a Deus, porque é uma palavra que nós acreditamos. Não precisa que ninguém explique ela para nós. Não é preciso um pregador vir revelar, interpretar, usar a hermenêutica para explicar, porque é uma palavra normal. Agora preste atenção: tem um grupo no nosso meio com quem Deus pode falar em um outro nível. E para essas pessoas que Deus pode falar no outro nível, Ele fala coisas que a mente não compreende. Por exemplo: se passares pelo fogo, a chama não te queima. Veja o silêncio que foi. Por que o silêncio aconteceu? Porque a nossa mente não consegue compreender isso. Quem é que passa pelo fogo e não se queima? O fogo é o elemento mais poderoso que Deus criou no universo. O fogo queima a palha, queima a madeira, derrete o ferro, evapora a água. O fogo é tão poderoso que a Bíblia diz nas encíclicas do apóstolo São Pedro que esse planeta que agora existe será queimado. A terra e os elementos que agora nela existem passarão com um grande estrendor de barulho, e o fogo purificará a terra. O fogo é um elemento tão poderoso que em Hebreus 12 diz assim, que Deus é um fogo devorador. Aí vem Deus e diz assim: olha, se levantar contra você o maior poder que eu criei, que é o poder do fogo, ele se levanta para
cair. Por quê? Porque se passares pelo fogo, ele não te queima. Deus não está dizendo se passares por cima do fogo, por baixo dele, à esquerda ou à direita, não. Deus está dizendo, se você passar pelo meio do fogo, ele não pode te queimar. Isso é incrível, porque o fogo é o elemento mais poderoso que Deus levantou na terra. Então aqui em Isaías 43, Deus está conversando com um povo dele, um único povo. Mas ele está dizendo, com a parte simples, eu falo coisas simples. Com aqueles que são loucos, eu falo coisas loucas. Nesta noite eu quero falar sobre um Deus que faz promessas. E um Deus que faz promessas malucas. Um Deus que levanta profetas. Um Deus que levanta homens e mulheres e dá a eles sonhos. Um Deus que pega o homem do pó e coloca ele entre os príncipes da terra. De um Deus que pode vir aqui no estado do Amapá nessa noite, e enquanto eu prego, ele mapear esse lugar. O Espírito Santo ir onde você está, anotar o seu nome, o seu endereço, vendo conforme o seu coração bate enquanto o pregador prega, vendo se você é capaz de acreditar na palavra, para que depois desse culto ele te visite na sua casa. Eu acredito num Deus que visita a gente na madrugada. Eu acredito num Deus que pode mudar a vida do ser humano do dia para a noite. Alguém acredita nesse tipo de Deus aqui? Então dá mais um grito para eu não me sentir sozinho. Veja só, o que é uma pessoa normal? Como eu disse, aquela que só compreende aquilo que é normal. Eu falei de promessas normais. Agora, o que é uma pessoa maluca? É aquela que acredita em coisas malucas. Por exemplo, preste atenção. Imagine se vem aqui o pastor Guaraci, pega o microfone e começa a dizer assim: há uma mulher entre nós, e essa mulher, ela tem uma profissão muito humilde, uma profissão digna, mas extremamente humilde. Ela não sabe ler nem escrever, mas assim diz o Senhor: dentro de 30 dias, essa mulher estará nos Estados Unidos da América, estará em Washington, D.C., estará dentro da Casa Branca, estará dentro do Salão Oval, olhando para a cara de Donald Trump, e ela vai dizer assim para ele: Donald Trump, listen to me. Happy's the nation whose God's the Lord. Olha o que eu disse, chegou a me arrepiar aqui. Donald Trump, me escute. E ela diz: Happy's the nation whose God is the Lord. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Você deu glória a Deus agora porque eu interpretei. Mas lembra o que eu falei antes? Eu disse que ela era uma mulher analfabeta, uma profissão humilde, que mora no Amapá. Como é que em 30 dias essa pessoa pode estar lá onde eu falei, fazendo o que eu falei? Isso é impossível. Pelo menos para nós. Isso é o que Deus fala com aqueles que são loucos. Vou dar um outro exemplo. Você está no culto e o pastor diz assim: olha, tem um homem aqui no nosso meio, ele é servente de pedreiro, e ele receberá uma carta dentro de 2 semanas, vinda da Espanha, uma carta assinada por uma junta de advogados, que representa uma das famílias mais ricas da Espanha. E esta família, ela deixou como herança 6 castelos, centenas de milhões de dobrões em ouro. E esta família só tem um herdeiro, e esse herdeiro é o senhor que está lendo essa carta, porque a sua família original saiu da França quando houve a perseguição contra os crentes, contra os cristãos, e a sua família veio morar aqui. E o único herdeiro que ficou por lá morreu. E você é o herdeiro de 6 castelos, e a sua vida será mudada da noite para o dia, de pessoa extremamente pobre em uma pessoa extremamente milionária. Você viu que não há grito de glória a Deus nenhum? E é natural isso. Por quê? Quando você ouviu o que eu falei, não fez sentido aqui. Quando não faz sentido aqui, nós não cremos. Por isso que eu digo que tem 2 grupos no nosso meio: os normais e os loucos. Para os normais, Deus só fala para eles o que eles são capazes de entender. Mas para os loucos, Deus faz promessas loucas. Deus faz promessas, quem está do lado vai rir, quem está do outro lado vai rir, quem está atrás, isso é mentira. Mas aquele que é louco, ele pega a promessa, põe dentro do coração e diz: se ninguém acredita, eu acredito. Tem alguém que acredita em coisa louca? Com todo respeito ao estado do Amapá, eu não vim pregar para os normais essa noite. Eu só vim pregar para gente maluca. Eu vim pregar para gente que vê o que ninguém vê, escuta o que ninguém escuta, e é capaz de acreditar naquilo que ninguém acredita. Deixa eu te falar, você não sabe perto de quem você está nesse momento.
Você não sabe onde Deus vai colocar essa pessoa que está do seu lado nesse momento. Nesse momento é só uma pessoa que você conhece como seu vizinho, tem o nome de Maria ou João, está aí mascando essa desgraça desse chiclete, ou mexendo no celular, ou está trocando carícias. Tem um casalzinho ali que já deu um pega de beijo que só Deus na causa. Alguém avisa eles que aqui não é a casa da mãe Joana, tá? Aqui ainda é um culto de adoração ao Deus vivo. Estamos num culto ainda. Depois que eu sair daqui, você pode pular, virar cambalhota, faz o que você quiser. Mas enquanto eu estou pregando, me honre esse culto. Vou falar. Olha só. Deus só está falando com pessoas que têm algo poderoso na vida. E esta pessoa que está do seu lado tem algo na vida dela. Ela mesma pode não acreditar. E você me ouvindo pode até achar que eu só estou jogando palavras ao vento. Mas eu não estou. Eu orei para estar aqui. Eu estava no hotel, Jesus falou: vou colocar na sua frente hoje um público. E do meio deles eu vou levantar profetas. Vou levantar empresários. Vou levantar doutores. Vou levantar pessoas cujo nome vai extrapolar os limites do estado do Amapá. Eu estou profetizando. Será que alguém acredita nisso? Então pega a profecia, põe no coração e reage, pelo amor de Deus. Agora está virando culto. Eu estou vendo chorando ali. Estou vendo pessoas falando em línguas ali. Estamos caminhando, nós vamos romper em fé. Quando eu estava lendo esse texto a primeira vez, eu falei: Senhor, me explique. O Senhor disse: meu filho, eu ainda faço promessas estranhas para pessoas que são conhecidas como pessoas estranhas. Eu fiz na sua vida. Quando eu era garoto lá na minha igreja, no ano em que eu me converti, mais de 100 adolescentes se converteram. E naquele período foi um período muito lindo da minha vida. Eu estava começando a minha caminhada. Com o passar do tempo eu notei que daqueles 100 jovens, todos nós fomos no mesmo culto, ouvimos os mesmos pregadores, os cantores, fomos aos mesmos congressos, às mesmas vigílias. E a pergunta que fica hoje, 40 anos depois, é: por que é que eu decolei? Por que é que eu extrapolei os limites de um ser humano normal? Como é que um homem, como eu disse para vocês, que dividia 2 cômodos com 12 pessoas, extremamente pobre, viciado em drogas, hoje é esse homem que está aqui na sua frente? 4º mandato como deputado federal. Corri 100 países do mundo pregando, escrevi mais de 20 livros, me comunico em 3 idiomas, sou empresário, tenho uma família linda. Como é que Deus pega um homem que não tem nada e faz o que fez na minha vida? Eu estou na minha casa às vezes, os meus amigos da infância da igreja batem a porta. Quando eu chego perto deles, eles abaixam a cabeça, colocam a mão para baixo e dizem assim: ô doutor Mark, eu posso falar com o senhor? Eu digo: doutor, uma vírgula, eu sou o seu irmão de igreja. Eu sou Marquinho da Vila Tatu, um menino que engraxava sapato. Não me chame de doutor não, é que você se destacou. E aí quando a gente está conversando, eles sempre falam assim: o que Deus fez na sua vida. E eu às vezes não seguro a língua e diz: pois é, por que é que Deus não fez na sua vida também? Todos eles abaixam a cabeça, porque eles têm memória. E eles vão contar assim: é que quando você subia um mato para orar, a gente ia para o shopping. Quando você ia falar com as irmãs, o círculo de oração, a gente reunia os jovens para a gente ir comer lanche. Quando você ia para os congressos em busca da presença do Espírito Santo, a gente ia para a azaração, encontrar a nossa namorada. A gente tinha outro propósito, mas você, não. Eu digo: vocês lembram o meu apelido? Eles dão risada e falam: é claro que a gente lembra, a gente encarnava em você. Vai anotando aí: santarrão, fanático, beato de igreja. Eu era o famoso espalha-rodinhas. Onde eu chegava tinha um grupo de jovens, quando eles me viam iam saindo um, outro, e eu ficava sozinho. Eu era rejeitado, sofria preconceito dentro da igreja. Por quê? Porque eu tinha fome de Deus. Eu queria Deus. E por que eu tinha fome de Deus e queria Deus? Porque ao invés de me aproximar de gente pior do que eu, mais fraca do que eu me aproximei de gente mais crente do que eu. Eu me aproximei das irmãs do círculo de oração. Não sei se tem alguma irmã do círculo de oração, mas se tiver, ela deve estar orando por mim. Eu me aproximei daquelas mulheres de antigamente, do coquezinho na cabeça. Elas eram analfa de pai e o resto era beta de mãe. Não sabiam ler nem escrever. Mas quando elas colocavam os joelhos no chão, o céu ficava mais perto da gente. E foram essas mulheres que falaram: ame a Deus e Deus te amará. Se aproxime de Deus e Deus se aproximará de você.
Busque o que ninguém viu e você vai ver aquilo que ninguém viu. E então eu me dediquei. Eu me lembro que um dia, orando no meio do mato, sozinho, umas 4 da manhã, eu tinha lá os meus 15 anos. Eu dizia: Deus, por que eu não posso ser como os outros jovens que agora estão em casa dormindo, ou estão voltando de um campeonato de bola? Por que eu tenho que estar aqui? Porque eu tenho tanta vontade de estar aqui. Eu queria ser como eles. O céu se abriu e Deus falou comigo: é porque um dia eles vão querer ser como você. Ei, olhe para mim. Não dá para ter tudo. Ou você tem a terra, ou você tem o céu. Ou você vai ser só mais um ser humano no estado do Amapá, mais um crente na igreja. Ou você vai ser alguém que as pessoas um dia vão olhar para você e vão falar assim: ele estava no culto do meu lado e olha onde é que ele está agora. Eu vou repetir o que eu disse agora há pouco. Você não sabe perto de quem você está. Se você soubesse onde Deus vai colocar essa vida aí. Ah, pastor, não pode, essa vida não está nem dando glória a Deus até agora. Eu sei, eu estou daqui olhando. Tem muita gente me olhando com a cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Tem muita gente me olhando com o olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Tem muita gente que gritou que é pentecostal, mas não abre a boca nem para respirar. Está aí me olhando com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro e esse queixo de concreto. Mas tem ainda um remanescente com a mão erguida dizendo: fala, Deus. E Deus está falando nessa noite. Me escute, garoto. Me escute, garota. Eu repito, eu não vim pregar para os normais. Os normais vão me achar muito chato. Os normais querem que venha logo o show para eles pularem, gritarem. Eu vim pregar para os loucos. Eu vim pregar para quem acredita ainda que a sua vida não vai terminar onde você está. Eu vim pregar para gente que não tem prospecção de futuro ainda, mas que enquanto eu prego a sua mente está viajando. E o Espírito Santo está soprando no seu ouvido dizendo: acredita nele, acredita nele. Pega o que ele está falando, acredita nele. Não olhe as circunstâncias. Roberto, mude a música. Escute, já estou indo para o encerramento. Eu estava pregando em Belo Horizonte, na Igreja Batista da Lagoinha. Terminei um culto lindo, 7.000 pessoas naquela igreja. Eu estava na porta da igreja vendendo livros, quando chegou um mineiro perto de mim, bem simples, segurando uma sacolinha de plástico na mão. Ele chegou diante de mim e disse assim: pastor, eu senti de te dar um presente. E eu falei para ele: eu senti de receber, me dê logo. Porque termina o culto, o povo só dá pedido de oração para a gente. Aí eu falei: me dê logo. Ele enfiou a mão dentro daquela sacolinha e tirou uma caixa de paçoquinha embrulhada. Quem já comeu paçoquinha embrulhada aqui? Eu vou elogiar a paçoquinha no idioma de Minas: o trembão sou. Aí o que eu fiz? Estava morrendo de fome. Eu abri aquela paçoquinha e dei uma mordida. Quando eu mordi a paçoquinha, o mineiro deu o golpe. Ele olhou para mim e disse assim: ô pastor, o senhor pode orar por mim agora? Não existe paçoquinha de graça. Eu descobri naquele dia. Aí eu estava mastigando a paçoquinha para não ser indelicado. Eu falei: tá, eu oro. Mas você quer oração para quê? Eu não devia ter perguntado. Ele falou assim: ô pastor, eu estava num culto ontem. Eu falei: estava onde? Num culto. Eu falei: que legal. E que culto era? Era um culto de vigília. Mas ele não falou vigília, era um culto de Virgília. E eu, como não sou gente, eu falei: era o culto do quê? Virgília. Aí eu enfiei o resto da paçoquinha na boca para não ter uma crise de riso. Eu falei: e daí? E daí, pastor, que não era um culto de vigília de crente normal, não. Era um culto de vigília de crente doido. Parece que tem uns aí. Vou até tirar meu paletó. Eu falei para ele: eu conheço vigília de crente doido, mas eu queria ouvir da boca dele: o que é um culto de vigília de crente doido, meu filho? Ele disse: ah, pastor, é aquele culto que quando o Espírito Santo desce, tem uns crentes que parece que recebem o espírito do Bruce Lee. Eu falei: por quê? Eles fazem assim, ó. Jesus usa, mas quando o diabo pega, dá isso aqui. Volta para o espírito, Roberto. Aí eu falei: e daí, meu filho? E daí, pastor, que lá pelas tantas veio aquele profeta doido falar comigo. Olha só, eu conheço profeta doido de vigília de crente doido. Até porque chamar profeta de doido é redundância.
Todo profeta é doido. Mas eu queria ouvir da boca dele. Eu disse: meu filho, o que é um profeta doido? Ele disse: ô pastor, é aqueles profetas que quando vem profetizar para a gente, quase mata a gente do coração, uai. Eu falei: me explica. Ah, pastor, eu estava encostado na parede, a igreja cheia. Foi naquele momento que a vigília estava meio quieta. Aí o profeta veio lá de trás, pastor, ele veio na ponta do pé. Eu falei: e aí, pastor, ele chegou por trás de mim, botou a mão no meu ombro. E ele abriu o olho assim, eu falei, botou a mão no ombro, foi pastor, que me deu desarranjo. Sabe o que é desarranjo, né? O intestino foi para o espaço. Eu falei: mas te deu desarranjo porque o profeta botou a mão no seu ombro? Não, pastor, é que quando ele botou a mão no meu ombro, eu fui olhar para ele, ele fez assim, ó. Homem! Ai, 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 alguém já viu um profeta desse jeito aí? Alguém já viu? Que esse profeta louco bate o pé no chão, faz assim. Se você tem um, guarda ele, porque isso aí é herança. Estamos em falta desses profetas loucos. Oxalá que Deus levante aqui pelo menos uns 50 profetas loucos desses. Eu falei: e aí, meu filho? Foi: e aí, pastor? Eu catei a minha alma, que já estava uns 3 metros para cima. Ela voltou para dentro de mim. Eu olhei para o profeta, pastor. Era um homem de 1,90 m e lá vai cacetada. Pastor, ele olhou para mim com uma cara feia. Ele fez assim. Pastor, ele agarrou a minha mão e gritou: homem, entra tu comigo nessa carruagem de fogo agora. Tem uns penteca aí. Eu achei interessante. Eu falei: e aí, meu filho? Ele disse: e aí, pastor, que eu não tinha outra opção. A mão dele, quando pegou na minha mão, pegou o meu antebraço inteiro. E aí, pastor, foi a coisa mais difícil da minha vida, porque a carruagem começou a andar. Eu falei: e eu estava dentro da carruagem. Pastor, o homem começou a me arrastar. Eu segurando, ele me arrastava. Eu fiquei com vergonha, mas eu não tinha como, porque ele era muito forte. Pastor, ele me arrastou pelo aquele corredor, passou na frente da igreja, passou no outro corredor, deu uma volta na igreja, e eu morrendo de vergonha, todo mundo me olhando. Pastor, ele mirou a rua, e ele saiu comigo pela rua, 4 horas da manhã. Eu disse: e aí, meu filho? E aí, pastor, que lá fora a carruagem ficou mais rápida, não tinha ninguém para bloquear. Pastor, ele saiu correndo comigo no quarteirão inteiro. Eu falei: o que você fez? Eu falei: pastor, eu não tinha outra opção. Eu estava dentro da carruagem, ele corria, eu corri também. Aí, pastor, ele começou a dar glória a Deus, eu também dei glória a Deus. Aí ele foi renovado, falou em línguas de anjo, e eu fui renovado também. Falei: que coisa linda. E depois ele deu meia volta, parou na frente da igreja e entrou comigo, correndo dentro da igreja. No meio do corredor, ele brecou e me empurrou. Eu saí catando cavaco pelo corredor da igreja. Eu olhei para trás para ver o que deu no profeta. Ele estava com a mão na cintura, um dedo assim e com aquela cara feia. E ele disse assim para mim: homem, olha o que eu faço. Eu te tiro daqui, porque peguei você pela mão direita, e eu te levo por aqui, e eu te levo por ali, e eu te levo por ali, e depois eu te tiro daqui e te levo para outra cidade. E lá fora eu caminho com você pelo mundo e te exalto na terra. E depois eu te trago aqui e te faço entrar aqui, para que todos vejam que eu sou Deus, que quando falo, cumpro tudo o que falo. Lindo isso, não é? Eu também dei glória a Deus. Só que eu dei glória a Deus e o mineiro teve uma crise de riso, governador. A barriga dele balançava. Eu não entendi porque que ele estava rindo. Eu enfiei a mão no meu paletó, peguei o meu cartãozinho de visita, escrevi o número do meu celular, estiquei a mão para ele, ele parou de rir, pegou o papel, disse: que é isso, pastor? Eu disse: é o meu celular particular. E ele: nossa, eu vou ter seu número. Eu disse: vai. Aí ele falou: para quê, pastor? Eu falei: para quando você subir a rampa do Palácio do Planalto, para quando você for exaltado por Deus, para quando Deus te levar pelo mundo todo e te trouxer aqui de volta, eu quero ser amigo de alguém importante. Lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Eu esperava um glória a Deus como vocês deram aqui. Não, eu esperava dele. Mas aí ele abaixou a cabeça. Quando ele levantou, os olhos dele estavam marejados em lágrimas. E ele começou com uma história triste. O senhor acredita mesmo nisso, pastor? Eu falei: no quê? Que Deus pode me tirar daqui e me levar pelo mundo? Eu disse: por que não acreditaria? E ele falou: pastor, eu tenho 4 filhos e eu moro no bairro mais perigoso de Belo Horizonte. A polícia não sobe lá sem autorização dos traficantes.
A minha casa, a porta não tem fechadura. Ela é escorada com uma cadeira. Pastor, eu não sei ler nem sei escrever. Eu era menino de rua e me converti na igreja, e o pouquinho que eu tenho foi Jesus que me deu. Pastor, sabe como eu sustento a minha família? Ei, amapaense, preste atenção. Sabe como eu sustento a minha família, pastor? Vendendo essas paçoquinhas que eu te dei, mas não em bares. Eu fico no semáforo das ruas, na sinaleira. O semáforo fecha, eu conto os segundos, vou correndo e colocando uma paçoquinha em cada retrovisor. E na volta, eu espero que alguém por bondade me dê R$2, me dê R$5, ou uma moeda. Às vezes não dá tempo porque abre o semáforo, eles saem correndo, cai a paçoquinha, os carros passam em cima. Eu, além de não conseguir vender, não ganhar nada, ainda perco minha mercadoria. É assim que eu sustento a minha família, pastor. Eu olhei para ele e disse, e daí? Ele falou, pastor, o senhor acredita que Deus pode pegar um homem como eu e me levar pelo mundo e me fazer famoso? Escute, eu não estava espiritual como eu estou agora pregando, que depois que a gente prega, a unção sai e a gente fica normal. Eu estava cansado. O meu cérebro começou a trabalhar, e o meu cérebro fez a seguinte matemática, a seguinte equação: pobre, banguelo, vendedor nas esquinas, pai de 4 filhos, analfabeto, igual, sem futuro. É claro que eu não ia dizer para ele que ele não tinha futuro. Eu ia responder para ele aquilo que todo pastor responde quando ele não acredita naquilo que as pessoas estão falando. Todas as vezes que alguém vier falar com você, ou você for falar com o pastor, vou entregar os pastores agora. Toda vez que você for contar um sonho, alguma coisa para um pastor, e o pastor falar assim, ó, vamos orar. Ele está dizendo assim, ó, não acredito nisso aí. Eu ia falar para ele, vamos orar. Quando eu fui falar para ele, vamos orar, aconteceu algo comigo que só crente acredita. A minha boca travou, e o meu espírito foi arrebatado. Eu fechei os olhos por um segundo, e quando eu abri o olho, eu não estava mais na frente da igreja, não tinha mais mineiro na minha frente. Eu estava num ermo, num lugar vazio. Eu não sabia o que eu estava fazendo e onde eu estava. Na minha frente, do chão, foi brotando um edifício, um prédio. Sabe quando você assiste na televisão aquelas câmeras rápidas mostrando uma construção civil? O prédio começou a sair do chão. Eu fui olhando. Quando eu olhei lá para cima, apareceu um letreiro luminoso escrito Hilton Hotel. Eu olhei, o que devia ser o 8º andar. Tinha um homem de terno e gravata olhando pela janela. Eu não vi o rosto dele, porque tinha uma luz atrás dele. Eu fiquei olhando e pisquei o olho. E quando eu abri o olho, eu estava atrás do homem. Eu vi a nuca dele. O homem olhou para a esquerda pela janela e eu olhei também. Eu vi casas, luzes. Ele olhou para a direita e havia um estádio. Eu vi a placa do estádio. Estádio de Wembley. Naquele momento eu falei comigo mesmo, isso aqui é Londres. Quando eu disse Londres, uma voz gritou, se lembra, filho? E eu fui procurar a voz. Quando eu olhei para frente, sumiu tudo, o prédio, o homem. Eu olhei para minha frente e apareceu agora um adolescente. Um adolescente, ele usava uma roupa de boia fria. Sabe o que é boia fria? Alguém sabe o que é boia fria aqui? Gente que trabalha na lavoura, na roça. Ele tinha nas costas uma mochila. Em cima dava para ver a ponta de um facão. Ele era cortador de cana. E na outra mão dele ele tinha uma marmita. E ele estava subindo a traseira de um caminhão, uma boleia de um caminhão de pau de arara. Eu olhei aquilo e a voz gritou comigo, se lembra, filho? E eu procurei a voz de novo. Quando eu olhei para frente, sumiu o caminhão. E aquele adolescente foi transformado em uma criança. Uma criança com um shortinho vermelho, sem camisa, sem sapato, com uma caixa de engraxar sapato nas costas. Eu vi a criança caminhando. A criança parou, olhou para mim e deu um sorriso sem dentes. Quando eu olhei a criança, eu comecei a chorar. A voz falou comigo agora de maneira mais suave. E agora? Se lembra, filho? E eu falei, me lembro, Senhor. Porque aquela criança era eu. Aquele adolescente também era eu. E aquele homem de terno e gravata também era eu. O Senhor mostrou a minha vida de trás para frente. Todos os anos eu prego em Londres, numa escola bíblica que tem lá. E eu fico hospedado lá naquele hotel, no Hotel Hilton, do lado do estádio de Wembley.
Só que antes de ser esse homem importante pregando pelo mundo, eu era cortador de cana de açúcar. E antes de ser cortador de cana de açúcar, eu engraxava sapato para ajudar minha mãe a colocar comida numa casa com 12 pessoas. Aí o Senhor falou comigo: se eu fiz na sua vida, fala para o mineiro que eu sou o mesmo de ontem, hoje e serei eternamente o Senhor. Eu me emociono até hoje. Todas as vezes que Deus me faz lembrar disso, eu me emociono. Eu voltei em mim quando eu abri os olhos. O mineiro estava de cabeça baixa, chorando. Eu, pelo Espírito de Deus, levantei o queixo dele, agarrei ele pelo ombro, sacudi ele e disse para ele: pare de chorar, porque se foi o meu Deus que falou com você, o Deus que fez a estéril ser mãe de filha, o Deus que pavimentou um caminho no meio do mar para Israel passar, o Deus que afundou a muralha de Jericó no chão, o Deus que fez a jumenta falar, o Deus que fez o relógio de Acais girar ao contrário, o Deus que paralisou o cosmos, sol e lua para que Josué ganhasse a batalha, o Deus que enviou o Espírito Santo sobre os apóstolos no dia do Pentecoste, se foi Ele que falou, quem viver verá para ver o que Deus fará na sua vida, mineiro. Eu orei por ele, e aquela noite eu voltei para o quarto e chorei muito, porque muitas vezes nos esquecemos de onde viemos. E eu agradeci a Deus a madrugada toda. Eu encerro aqui dizendo para vocês que eu não vim aqui cumprir uma agenda. Eu vim aqui ser boca de Deus sobre a sua vida. Tem muitas pessoas aqui rindo, gritando, mas isso é só uma máscara. Quando você chega na sua casa e entra dentro do seu quartinho e você tenta enxergar o futuro, você não vê. Você olha para trás, é só frustração. Família pobre, gente pobre. Tem pessoas aqui que carregam traumas de abuso, violência. Tem gente aqui que não conhece o pai, que não conhece a mãe. Aí a única alegria que tem é vir para uma reunião como essa e extravasar, pular, gritar. É a única maneira que encontra de ser feliz por uns momentos. Mas acredite, mesmo essa pessoa que está gritando, ela já fez na cabeça dela um projeto para sair dessa vida e se matar. Porque esta geração que estamos vivendo é talvez a geração mais fraca. Uma geração que não suporta ser confrontada, que é cobrada todo dia. Uma geração que olha para o Instagram e vê as pessoas e acha que aquilo é uma realidade, quer ser como aquela blogueira, quer ser como aquele blogueiro. Uma geração que se esqueceu que você não precisa de homens para te erguer. Basta só um. E ele está aqui agora. Eu estou pregando e ele está fazendo uma caminhada. O que você está sentindo aí agora, essa vontade de chorar, essa emoção, não é a música, não é a minha voz, é Ele. É o Espírito Santo dizendo, só assim para eu trazer você para perto de mim. Eu tive que usar uma isca, trazer uma pessoa muito importante, um cantor lá dos Estados Unidos, para que você pudesse vir, para você ouvir a minha voz. Você tem promessa de Deus na sua vida. E quem tem promessa de Deus, escreve, você está imortalizado. Você não pode morrer até que essa promessa se cumpra. E eu quero saber se eu estou pregando para as pessoas certas. Alguém aqui tem uma promessa de Deus na vida que ainda não se cumpriu? Levante a mão para eu te conhecer. É de verdade? Você tem uma promessa? Não, você não entendeu. Não é promessa feita por homens, não. Quem tem uma promessa feita por Deus na sua vida, que não se cumpriu ainda? E você tendo uma promessa de Deus na sua vida, está perdendo tempo. Não está buscando, não está tentando tocar o coração dele, provocar Deus, para que ele acelere o processo. Pastor, já sumiu de mim a vontade, eu não acredito mais. Eu sei, você está na fase de Salomão que disse, a esperança demorada, ela enfraquece o coração. Mas Deus te ama tanto que me trouxe hoje aqui, só para te dizer, eu não me esqueci de você. Tudo que eu falei está anotado aqui em cima. Assim diz o Senhor para você, não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender daquilo que falo. Aí Jesus pega um gancho na palavra e dá outro grito, passa o céu
passa a terra, mas as minhas palavras não podem passar jamais. Então eu vou fazer mais uma pergunta e a última. Quem tem uma promessa na sua vida e pode levantar a mão? Se você está sentado, fique de pé. Eu quero orar por você que tem uma promessa. Levante a mão para o céu, todos, chacoalhe ela assim. Coloque a mão no ombro de quem está do seu lado e agarra a criatura para mim. Faz uma tomada disso, olha que bonito. Ó, tem gente que nem para me obedecer presta, raça ruim. Agarra a pessoa do seu lado, agarra ela aí, irmã. Isso, agarra o guarda-costas aqui. O guarda-costas está aqui ó, com o rosto cheio de pereba, tá querendo casar. Isso, agarrou ele, agarrou. Agora sacode a pessoa até ela ficar irritada. Diga para ela: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode, diga: para isso. Deus te trouxe hoje aqui para sacudir as promessas dele na sua vida. Deus vai sacudir a sua família. Deus vai sacudir a sua igreja. Deus vai sacudir a sua célula. Deus vai sacudir esta cidade. Deus vai sacudir esse estado. Deus vai sacudir o Brasil. E só quem crê nisso, agora não dá um grito não, dá um berro de glória a Deus para acordar Macapá inteiro. Incline a sua cabeça. O seu Deus ainda se chama Jeová Jiré. Ele nunca mudou. Ele é um Deus que quando promete, cumpre. Ele ainda é capaz de suprir as suas necessidades. Se você tem uma promessa de Deus, feche seus olhos. Eu quero interceder por você. O fogo não me nas águas não vou afogar, pois estás comigo. Não estou sozinho. E aí? Eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho. Tu estás comigo. Ei! Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. E aí? Seu nome é... Venha, Amapá! Jeová Jiré, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vai! Vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. E o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade, aleluia! E o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perde batalhas. Seu nome é Jeová Jiré.
viver de novo. Feche os olhos. Senhor, aqui na minha frente tem vidas, tem gente simples, tem jovens sem família, tem famílias sendo destruídas, tem gente que acordou hoje, Senhor, e não tinha vontade de terminar o dia vivo. Eu já passei por isso, Deus. Eu me lembro que quando entrava naquela casinha rebocada de barro e via minha mãe trabalhar, a família toda na roça, e a gente mal tinha o que comer, eu também tinha vontade de morrer. Quando eu ia para a escola, Senhor, eu via os meninos ricos que tinham tudo e eu não tinha nada. A minha vida, Senhor, não tinha sentido. Mas eu entrei na sua casa, me envolvi com aqueles crentes malucos, que davam gritos de glória e falavam em línguas. E lá o Senhor mudou a minha vida. Faz isso nessa noite, Senhor. Muda a vida dessa garota, desse garoto, dessa família toda. Esses que se afastaram da sua casa, que amanhã procurem a igreja. Que esses que nunca se entregaram para Ti, que entreguem a vida para Ti. E que todos saibam que o Senhor ainda é Deus no céu e na terra, porque nós Te servimos. De olhos fechados, levante a mão direita para o céu, aberta comigo, e repita a minha oração. Diga: em nome de Jesus, todos os demônios que lutaram contra a minha vida, contra a minha família, contra a minha dignidade, contra os meus sonhos, eu ordeno, não estou pedindo, estou ordenando, venha para a palma da minha mão agora, feche a sua mão com autoridade, levante a mão, eu vou contar até 3, nós vamos jogar no chão e vamos pisar em cima. É um acto profético, vai se cumprir Lucas 10:19. Eu vos dei poder para pisar sobre serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do diabo, e nada fará mal a vocês. Depois que você jogar no chão e pisar em cima, você vai abraçar umas 2 pessoas, e será profeta sobre o seu irmão, porque a Bíblia diz que quando 2 ligam na terra, está ligado no céu. E aí você vai dizer para o seu irmão e para a sua irmã: Deus vai cumprir tudo que Ele prometeu para você. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você. 2, quem viver verá, para ver o que Deus fará na sua vida até dezembro desse ano. 2,5, a comunidade evangélica do estado do Amapá será a mais forte do país. 2,75, o estado do Amapá, governador, será um estado próspero e reconhecido, e o Amapá será chamado de terra do avivamento. 3, jogue no chão, pise em cima, abrace 2 pessoas. Acende outra vez tua chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez, acende outra vez tua chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez, me batiza com fogo, Venha, Amapá, reacende a chama em mim. de novo. Me batiza com fogo, reacende a chama. Quero ver agora. Em mim, nossa geração de lenha pra queimar. Vai. Pode ser
voltar de novo. Para terminar e o Roberto terminar cantando, eu quero mandar um recado pro diabo. Posso? É um recado antigo, eu venho falando há muitos anos. Sai da frente, Satanás! Estamos em guerra! Canta, Roberto! Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Em breve Jesus do céu vai aparecer e todo joelho se dobrará, toda língua confessar. Mas a igreja vamos, quero ouvir. Mas a igreja